Pessoal, agora entrando um pouco mais na questão de entidades, de mapeamento de fato, tem algumas informações que são relevantes a gente considerar. 95% das empresas brasileiras são empresas familiares. Ou seja, imagina o tamanho do mercado que existe para quem quer ser um especialista, um consultor, ou quem quer atuar no mercado de planejamento sucessório. A taxa de sobrevivência das empresas para a segunda geração é de 30%. Para a terceira geração em diante é de menos de 10%. Então, são taxas baixíssimas de sobrevivência e um número muito alto de empresas familiares. Logo, a gente tem um mercado muito amplo. E se a gente quer entender este mercado, existem algumas etapas básicas de um planejamento sucessório. A primeira delas é listar o patrimônio. O que é listar o patrimônio? É listar o patrimônio em alguns tipos de patrimônio específicos. Pensando dos mais voláteis para os menos voláteis, dinheiro, patrimônio em espécie. Não necessariamente espécie, mas patrimônio em espécie ou em liquidez imediata, dinheiro em banco, essas questões. Eu tenho negócios ou empresas, empreendimentos. E eu tenho imóveis, basicamente. O que é importante? Listar o patrimônio. O seu cliente, muitas das vezes, pode não saber o patrimônio total que tem, não ter noções de valores sobre esse patrimônio. E aqui já começa uma entrega realmente de valor. E se você for contador, talvez você tenha acesso a esse patrimônio. E você pode levar para o seu cliente já mapeado, gerando aquela questão de entrega antes de faturamento. Listado o patrimônio, eu preciso listar os envolvidos na família. Saber todas as pessoas que estão envolvidas dentro da família nesta questão do planejamento sucessório. Porque lá naquela folha anterior que eu estava apresentando, eu posso ter um familiar que é um genro, uma nora, que está casado com alguém da família que tem direito ao patrimônio. Porém, essa pessoa não está envolvida diretamente nem no patrimônio, nem nos negócios. Porém, pode haver situações onde existe alguém que está envolvido diretamente na família, faz parte dos negócios, porém, não tem direito ao patrimônio. Por exemplo, uma nora ou um genro que trabalha dentro da empresa. Existem aquelas pessoas que podem comunicar tanto dos negócios quanto do patrimônio. Por exemplo, um sócio que atua na empresa, porém, ele não faz parte da família. Podem ter aquelas pessoas, por exemplo, um sócio em patrimônio, que não faz parte nem do negócio, nem da família, mas faz parte do patrimônio. Podem existir ainda aquelas pessoas que são relevantes, um diretor, um CEO, um superintendente, que é relevante no negócio, que deve ser considerado, porque ele pode ter tomada de decisão dentro do negócio, e não faz parte nem da família, nem do patrimônio. E tem aquele que é o agente principal aqui dentro. Aquele que conecta todos os elos. Aquele que faz parte dos negócios, da família e do patrimônio. A primeira etapa, realmente, é entender essas entidades e entender o envolvimento delas. Pode parecer simples, mas se você chega até seu cliente e entrega o patrimônio listado dele, que você como contador, advogado ou talvez assessor financeiro da empresa tem acesso, você pode listar todo o patrimônio. Você pode listar as pessoas que estão envolvidas como negócio da empresa. E se você consegue apresentar para o seu cliente isso, mais o planejamento relacionado às questões legais de herança, meação, representação e sucessão, você já passou 50% do trabalho e mostrou para o seu cliente realmente resultado. E a partir daí é muito fácil dele te contratar para
para continuar com o trabalho, para levar esse trabalho até o fim. Porque a partir daqui a gente vai falar muito de governança. Não dá para falar de um bom planejamento sucessório sem governança. E aqui a gente tem dois trabalhos. Um trabalho de mapear, estruturar toda a questão de entidades, de patrimônio, entender as questões da família e auxiliar o seu cliente a realizar junto com um advogado. Então, se você quer trabalhar nessa área, tem advogados que te auxiliem, advogados que você confia, que você pode indicar para o seu cliente. É uma ótima forma também de fortalecer o seu network. Então, tenha um advogado porque terão instrumentos que serão necessários para viabilizar, como eu disse lá atrás, um pacto antinupcial com regras que não inflijam uma lei, porque você não pode ter esse tipo de situação. Tenha realmente todo esse mapeamento em mãos e apresente ao seu cliente. Provavelmente, se você pegar tudo isso, realizar de um cliente e apresentar, você tem mais chances de não vender. Agora, se você fizer isso de vários clientes, apresentar a todos, eu garanto que você vai começar a faturar muito mais cedo do que você imagina. A gente falou até esse ponto que planejamento sucessório necessariamente precisa de governança. Planejamento sucessório necessariamente vai precisar de etapas relacionadas à governança. E se você pensa que um contador, ou por você não ser advogado, você não tem capacidade de se envolver nisso, não se engane. Você tem total capacidade e conhecimento para isso. As pessoas contratam, sim, contadores, auxiliares financeiros, para auxiliar, para assessorar esse tipo de trabalho. Por quê? Porque a linguagem jurídica é complexa. E às vezes o cliente não se sente seguro de conversar apenas com o advogado, apenas com alguém que está estritamente no âmbito legal. Ele gosta de ver toda essa estrutura em desenhos claros, em planejamentos objetivos, que auxilia ele a realmente entender a necessidade. Então, às vezes, o assessor, aquele que está ajudando o cliente no planejamento, vai trabalhar traduzindo realmente as entregas de outros profissionais e traduzir os desejos do cliente para estes profissionais. Porque o cliente, às vezes, tem medo, tem receio de não conseguir transmitir de forma segura e clara tudo aquilo que ele gostaria. Então, esse planejamento, toda essa etapa que eu passei aqui, ela de fato ajuda a vender e ajuda a gerar resultado para o cliente. Então, não deixa ela de lado. Somente porque a gente vai entrar aqui agora, talvez, em governança, uma etapa muito mais tranquila, mais clara para quem estudou um pouco de administração, seja advogado, contador, consultor, administrador, o que seja. Falei até aqui de sucessão. Porém, quando o assunto é sucessão, é muito importante que você entenda sobre governança. Você precisa entender que a sucessão, boa parte dela, está relacionada à sucessão do cargo, da responsabilidade do patriarca, da matriarca, do provedor dentro da empresa. Porque empresas no Brasil normalmente são familiares. Então essa pessoa que fundou a empresa entende da área operacional, entende do negócio. Ele há muito tempo vive aquela questão. E ele ocupa na empresa cargos extremamente importantes. Logo, quando você falar de planejamento sucessório, você tem que entender necessariamente quais são as incumbências, quais são as responsabilidades desse provedor dentro da empresa. E para isso, você vai precisar de governança. E só abrindo o adendo aqui, tem um produto que eu entrego demais nos meus clientes, que sempre gera valor e que a maioria dos clientes gostam muito. É um organograma orçado. Como que ele funciona?